Olá e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carreira em Ação. Hoje vamos falar sobre um tema que é de interesse de todos, desde que a expectativa de vida aumentou. Vamos falar sobre os desafios do etarismo. E para falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber Andrea Tenuta, Head de Novos Negócios na Nature, uma startup de impacto social focado na diversidade etária, que ela vai explicar mais ao longo de nossa conversa. Muito obrigada, Andrea, por estar com a gente hoje, dedicar o seu tempo, que é tão precioso, e trocar e gerar reflexões sobre esse tema super relevante. Eu que agradeço o convite, Denise. É um prazer estar aqui com vocês, trocando aí experiências e falando de um tema tão urgente e tão importante como esse. Urgente, Andrea. Eu queria começar com uma reflexão. De um lado, temos a longevidade, uma conquista significativa e positiva para a humanidade. Estamos vivendo mais. Do outro lado, temos etarismo, que é a discriminação com base na idade da pessoa. A pergunta é: você acredita que o etarismo pode representar ou representa um impacto ou obstáculo para que as pessoas aproveitem ao máximo esses anos adicionais nas suas vidas? Ele é um obstáculo ao mesmo tempo. Eu gosto muito de enxergar os desafios, às vezes, como uma oportunidade, né? Uma oportunidade para a gente se superar, uma oportunidade para a gente se sair da caixa. Não estou falando que é bom coisas que são ruins, mas se elas existem, então como eu faço para superar isso? Então, sim, o etarismo, que é o preconceito etário, ele gera um impacto muito grande nas pessoas. Geralmente as pessoas confundem o conceito do etarismo associando somente conforme a gente envelhece, e a verdade, como você bem disse, é o preconceito etário, independente da idade. A tendência maior é que as pessoas, conforme envelhecem, sofram mais o etarismo do que as pessoas mais jovens. Mas isso acontece para todas as idades, né? Um médico jovem, ele sofre muito etarismo, porque geralmente é uma das poucas profissões onde se valoriza a experiência, né? Mas sim, ele é um grande impacto, o etarismo, e um grande desafio para a gente é que ele é muito velado, ele é muito inconsciente, e não é um velado de propósito, né? É algo que as pessoas ainda nem se percebem. Então, existem muitas frases e atitudes etaristas que a maior parte das pessoas que falam e fazem não se percebem. Então, a gente está num processo muito de aprender sobre para que esse impacto não aconteça na vida pessoal e profissional de todas as pessoas, né? Mas quando eu falei no começo que pode ser uma oportunidade, é uma oportunidade para todas as pessoas, tanto as que sofrem o etarismo quanto as que agem de forma etarista, para evoluirmos, né? Então, mas para a gente evoluir nesse tema, temos que aprender sobre ele, né? Agora, você comentou sobre o fator inconsciente, e nada melhor do que trazer do inconsciente para a consciência. E você diz que usamos algumas frases que causam impacto. Quais frases seriam essas para as pessoas começarem a se identificar e trazer para a consciência para evitar e começar o movimento aí para ser legal? Bacana. Tem muitas frases etaristas que eu ouço diariamente e as pessoas nem se dão conta. Como, por exemplo, estou velho ou velha para isso. Ou, você está muito bem para a sua idade. Este lugar parece de velho ou de velha. Nossa, estou com dor nas costas, estou velho, não aguento mais. Então, são frases super cotidianas que isso dá para se inserir tanto no contexto social quanto profissional, onde geralmente as pessoas se colocam neste lugar, associando a velhice a algo negativo, sendo que a questão do o que é ser velho, né? Com sorte todo mundo vai envelhecer. Mas o que é ser um lugar de velho? Associar numa cultura tão jovem-cêntrica que é a nossa brasileira a algo que é um lugar de velho. O que significa ser um lugar de velho, né? E o interessante é que as pessoas, como eu disse, fazem isso de forma inconsciente, porque sempre aprenderam
dessa forma. Eu tenho uma filha de 5 anos, ela foi se levantar do chão a semana passada, super recente, pôs as mãos nas costas. Ai, que dor nas costas, tô velha. Eu falei, onde você ouviu isso, pelo amor de Deus? Porque em casa não é. Mas ela ouve nos diferentes ambientes onde ela circula. Então, é uma nova geração que está sendo, né, alimentada com um discurso etarista e que se associa à idade a uma questão de saúde. Sim, a gente não pode negar que conforme envelhecemos, tem questões orgânicas, questões, né, de saúde que estão envolvidas, mas isso não é uma correlação direta de idade. Então, associar, né, quando você fala, você tá bem, nossa, nem parece que você tem 60 anos. Então, você esperava o quê? Que uma pessoa de 60 anos tem que estar vegetando na cama, né? E que isso tá muito travestido de elogio. As pessoas acham que você está elogiando por falar que você não parece a tua idade. E eu sempre rebato isso, porque quando você fala sair da inconsciência para ir para a consciência, é uma jornada, não é do dia para a noite, é um processo. Mas a gente precisa educar. Quem tem mais consciência, educar de forma gentil esse diferente, né? Então, eu tenho uma cunhada que ela gosta muito de ouvir isso. Nem parece a idade que eu tenho. Então, eu falo, é um elogio. Parece ser um elogio, mas é um discurso muito etarista. Por quê? Que bom que você tem a sua idade e que você está bem de saúde, que você está bonita. Mas parte do pressuposto que conforme você envelhece, você não deveria estar bonita, você não deveria estar bem de saúde, é um antagonismo, entende? Então, essas são pequenas frases, né? Mas que eu poderia falar N outras aqui. Sim, eu acho legal compartilhar isso para as pessoas começarem a perceber, quem está escutando, começar a perceber que acabam criando isso na sua mentalidade. E talvez a gente ainda esteja presa na mulher ou no homem de 50 anos em 1980, 1970, que talvez a expectativa, talvez não, a expectativa de vida era bem menor. Hoje a gente está vivendo muito mais do que em 1900. Então, a expectativa, né, que se tinha com 50 anos era ver talvez aquela senhorinha dentro de casa, mas o mundo mudou e que bom, graças a Deus, bem-vindo. E somos aí fruto de uma grande evolução. Agora, se estamos vivendo mais, estamos seguindo no mercado de trabalho por mais tempo. E as pessoas seguem com vontade de crescer, independente da sua idade, e produzir. E nos últimos anos, muitas mudanças abalaram o mercado de trabalho, novas tecnologias, a DI, que é a diversidade, equidade e inclusão, trabalho remoto, isso só para citar, entre outros. E as empresas, me parece que elas não tiveram muito tempo com essa velocidade que todos esses temas vieram ao tempo. A minha questão estamos ficando de fora com esse tema do etarismo, com tanta evolução vindo junto e rápida? A questão da longevidade não diria que a gente está ficando de fora. O fato é, o Brasil está envelhecendo a um ritmo extremamente acelerado. Sempre teve uma cultura muito jovem-cêntrica, onde se valoriza muito as pessoas jovens, e não as pessoas conforme elas envelhecem. Então, é muito mais desconstruir esses estereótipos e entender que a conta não fecha. Afinal, a cada 21 segundos, nasce uma pessoa 50 a mais aqui no Brasil. O que a França demorou 120 anos para envelhecer, o Brasil está envelhecendo em 20 anos. A gente está num processo de envelhecimento extremamente acelerado. Então, eu não diria ficar de fora, e sim discutir, trazer luz a essa pauta para que as pessoas enxerguem a importância, a relevância de se falar e, consequentemente, de se fazer a inclusão e não ter uma invisibilidade das pessoas nos diferentes ecossistemas, que vai fazer a diferença.
né? Mas isso está muito ligado a um processo de educação. Então, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente social, nos diferentes ambientes onde nós estamos, falarmos dessa importância, né? Não é a idade que vai definir o que a pessoa é ou a capacidade que a pessoa tenha em diferentes momentos, né? Então, ficar de fora eu acho um pouco pesado, porque eu sou uma pessoa otimista, de essência. Eu sempre acredito que é uma oportunidade para evoluirmos, para entender que o que a gente aprendeu lá atrás não faz mais sentido, né? E desconstruir esses estereótipos associados à idade. Desconstruir que não está relacionado à idade a capacidade de ser mais tecnológico ou menos tecnológico, a capacidade de ser mais ágil ou menos ágil, né? Então é um processo. Não diria ficar de fora, mas tem desafios aí que a gente não pode negar em todos os ambientes. Porque a hora que a gente faz o teste do pescoço, né? A gente olha para os dois lados. Seja numa propaganda de televisão, seja na comunicação das mídias sociais, seja dentro das organizações, a gente vê muito mais pessoas jovens do que pessoas 50, 60 mais, 70 mais, enfim. E o que está acontecendo? Tem um descompasso e a conta não fecha. A gente precisa olhar para isso, né? Porque essa inclusão precisa acontecer. Mas, de novo, com educação, né? Trazendo a consciência sobre a pauta. Afinal, hoje, 27% da população brasileira já tem mais de 50 anos, esse ritmo está crescendo, né? Esse processo está muito rápido. Então, em 2025, o Brasil vai ser o 6º país com o maior número de pessoas idosas do mundo. Então, são dados que a gente tem que olhar para isso, para não ter como ficar de fora, né, Denise? E tem um relatório que, com certeza, aí eu divulgo aí para as pessoas, mas que é um relatório que a Nature participou junto com a Ernst Young. E eu queria compartilhar alguns dados. Em 2022, 57% das organizações pretendiam executar ações voltadas ao envelhecimento até 2025, como você comentou, como investir em recrutamento de profissionais maduros e na preparação da cultura organizacional das suas empresas. Mas apenas 42% das empresas indicou que haviam contratado somente de 1 a 10 pessoas com mais de 50 anos. Ou mais nos últimos 5 anos. Esse é um número muito pequeno dentro da expectativa que ele tinha inicialmente em 2022. O que aconteceu nesse caminho? Por que as empresas ainda estão patinando e quais são os desafios que elas têm que encarar quando elas quiserem abraçar esse tema? Esse tema de diversidade etária, de inclusão de pessoas 50 mais, é um tema que as pessoas ainda têm pouco repertório sobre. E tem se falado mais, mas as ações práticas ainda são pequenas, né? E por que são pequenas? Por falta de repertório, por falta de saber o que fazer. Porque dentro das organizações, a pauta de diversidade tem se tornado cada vez maior e mais estratégica, até por conta de um movimento global aí, né, associado com o famoso, a sigla em inglês ESG, mas as empresas ainda não conseguiram olhar para essa temática de forma estratégica como deveriam, assim como as demais, por não saber como fazer muitas vezes. E tem uma questão aí que acaba sendo um tabu. A questão do envelhecimento acaba sendo muito externa às pessoas. A tendência é que as pessoas se coloquem num lugar distante ao envelhecimento. Então, quando se discute as pautas identitárias, né, de diversidade, ou seja, a questão de gênero, racial, etnia, pessoas com deficiência, temas relacionados a LGBTQIAP+, as pessoas vivem na pele, né, as suas dores. A questão do envelhecimento, geralmente, tende a ser externo. Então, a outra pessoa está envelhecendo. A verdade é que todas e todos nós estamos envelhecendo. Com sorte, todo mundo, né, vai envelhecer.
mais a tendência é a gente não se colocar nesse lugar. E o fato da gente não se colocar nesse lugar faz com que a gente não sinta e não viva isso, a não ser que vivencie alguma situação muito específica que consiga identificar com o etarismo. Então, na prática, as empresas tendem a ter um discurso de que vão olhar para o tema, que têm a ter a pretensão de agir com a inclusão, mas por falta muitas vezes de repertório, de não se colocar no lugar, não sabem agir e acabam priorizando outras frentes, que têm mais frentes, né? Mais planos de ações, mais exemplos, né? Em outras organizações, em outros mercados, muito por falta de repertório. E a gente volta de novo ao que a gente falou no começo. O educar, o aprender, o ensinar. O que é o etarismo? É muito comum eu ver matérias em diversos portais, mídias, trazendo o conceito de etarismo erroneamente. Então, se a gente ainda se discute de forma errada um conceito básico, que dirá fazer ações práticas de inclusão. Então, é um processo que ele é mais lento do que a gente gostaria, e a gente vê isso nos números, como você citou, né? Passou um ano e a gente não percebeu, dentro do relatório que nós fizemos em 2022, entre 2023, não se percebeu um avanço tão efetivo. Por outro lado, tem poucas empresas que têm feito um movimento interessante de contratação, de desenvolvimento, de ter um olhar para o envelhecimento da sua força de trabalho. Então, a gente tem muito como missão, e é por isso que a Mature existe, de provocar o mercado e trazer mais luz ao tema para apoiar as organizações nessa jornada, né? Então, o que aconteceu é que, muitas vezes, a própria alta liderança que está nesse lugar de idade se colocar de forma externa a esse problema e não valorizar as pessoas maduras na hora de contratar, na hora de desenvolver, por ter um olhar, muitas vezes, raso e míope sobre custos, por exemplo. Uma pessoa mais velha é mais cara. Será? Olhar somente esse número, né, seja de um benefício, por exemplo, como assistência médica, é raso, é míope. Porque você tem que olhar todos os fatores de entrega de ter um time multigeracional. Então, aqui a gente tem bastante desafio no mundo do trabalho, no mundo corporativo, de quebrar esses estereótipos na hora de contratação. E a gente quebra isso pelos números, né? Então, todas as empresas que começam a trabalhar no tema, nós, da Mature, a gente sempre provoca as organizações a olhem os resultados, os indicadores, para acompanhar e defender a pauta para que ela se torne cada vez maior, para que, né, eu brinco que a Mature existe para um dia não ter que existir. Então, essa pauta deveria ser muito natural, mas ainda não é, por falta de consciência. Então, a gente vai chegar lá. Vai levar um tempo, mas esse é o objetivo dessas mudanças, e que bom que novas organizações como a Mature, que você vai explicar mais adiante, que é muito interessante o trabalho, vêm para suportar essas novas ideias. Agora, você citou que as empresas olham o idoso, e estamos falando dos 50 a mais, como custos e não como um investimento em relação à sua experiência. Mas também tem o fator do engajamento com novas gerações. Numa empresa hoje, a gente tem 3, 4 gerações trabalhando no mesmo ambiente, na mesma área. Tem também, talvez, o olhar da empresa em relação ao conhecimento que essas pessoas podem estar se atualizando ou não, porque acha que o idoso também é um preconceito, acha que o idoso está longe das novas tecnologias ou novos movimentos. E no próprio relatório diz que não, que nos 50 a mais tem, porque foram 4.800 pessoas pesquisadas, né, nesse relatório de 2023, e se constata que nos últimos anos eles tiveram uma atualização, a preocupação de se atualizar profissionalmente com cursos MBA, enfim. Então, que mais que poderia ser
preconceito para se manter ou se contratar um 50 a mais em relação à empresa que pode ser quebrado isso facilmente? Muitas vezes a gente olha para as empresas e a primeira pergunta que eu faço é: quantas pessoas, 40, 50, 60 a mais, 70, enfim, né, a partir dos 40, foram contratadas no último ano? Tanto das pessoas contratadas, quanto as que envelheceram dentro de casa, como elas estão sendo desenvolvidas, trabalhadas, envolvidas em programas estratégicos. Porque não adianta também ter uma força de trabalho envelhecida dentro das organizações, se não está se desenvolvendo, trabalhando e focando nas novas gerações, né? Então tem um desafio gigante de trazer esse diálogo intergeracional. Porque, como você disse, a gente tem a primeira vez na história da humanidade que a gente tem as 4 gerações trabalhando juntas, as 5 gerações convivendo juntas em sociedade. Então, é extremamente rica essa relação, dessa troca, né? Então, tem a geração que é nativo digital com as gerações que são imigrantes digitais. A questão da tecnologia não é uma barreira, a pandemia, né, escancarou isso. Não é uma barreira, tem alguns desafios, mas que é natural e super gerenciável. Quando eu falo de desafios, é isso. Algumas pessoas são mais tecnológicas, outras menos. A tendência é que pessoas nativas digitais sejam mais tecnológicas, mas isso não é uma verdade absoluta. Não é a idade que vai definir isso, e sim o momento, o contexto onde essa pessoa viveu, conviveu e, né, e teve de experiência. Então, eu costumo muito dizer que a gente tem uma grande oportunidade de trazer esses diálogos. Tem muitas organizações que nos procuram para falar: vamos discutir a questão dos conflitos geracionais. E eu sempre provoco: vamos falar de diálogos e não de conflitos? Porque, né, é olhar isso de forma positiva. É olhar que todas as empresas que a gente consegue acompanhar, que têm mais diversidade geracional, têm melhores resultados de produtividade, de inovação, de indicadores de gestão de pessoas, como turnover, absenteísmo. Então, não tem por que não fazer isso. Mas existe, sim, um desafio de quebrar esses estereótipos, de como a gente enxerga, né? Não ter uma criança como a minha que chega para e tem um discurso etarista e eu preciso desconstruir diariamente. E como a gente joga esse exemplo simplista no dia a dia corporativo. Então, no estudo a gente mostra que sim, as pessoas estão em busca de atualizações, estão preparadas para os diferentes desafios e dispostas a aprender coisas novas dentro dos desafios propostos, né? Mas, por outro lado, ainda não tem oportunidade suficiente para todas as pessoas. Então, tem um descompasso, né? E a conta não fecha sobre o volume de vagas versus pessoas precisando trabalhar. Então, quando a gente fala, poxa, quais outros desafios do preconceito a serem quebrados? Todos, a começar pelas próprias pessoas que estão nessa faixa de idade e que não... Eu ouço muitas pessoas que envelheceram dentro de casa e não estão com os desafios de procurar um emprego, como se vê, né, sem ter... nunca sofreu etarismo, que bom, né? Que bom que nunca sofreu etarismo. Mas vamos trabalhar para que as pessoas ao nosso redor também não sofram com preconceito etário, que não faz sentido. Então, eu não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, porque ela é muito ampla aqui, nessa discussão onde eu estou costurando, onde tem as pessoas, onde tem as organizações, e essa sociedade costurando nos diferentes momentos sobre esse preconceito. A gente tem um desafio diário de desconstruir, né, esse preconceito etário. Diariamente eu converso e rebato falas etaristas e atitudes etaristas de pessoas em diferentes ambientes, seja na minha família, seja de amigos, seja no ambiente de trabalho. Então é um processo, né? E daí é interessante perceber, tem uma pessoa, ontem mesmo eu encontrei uma pessoa que teve uma fala etarista e que na mesma hora falou: vou falar uma coisa que a André vai ficar brava e vai me brigar comigo, e repetiu a frase:
Eu falar que, bom, já mudou o estágio, porque a pessoa já tem consciência que está falando algo etarista. Então, o próximo estágio é já não falar e não pensar dessa forma. Tudo bem, é um processo, né? E foi, assim, foi brincando isso. Então, essa situação é algo que a gente precisa pensar o tempo inteiro dentro do ambiente de trabalho. Entende, Denise? E hoje, quando a gente fala de empresa, focados em empresa, a gente fala da alta direção, né? E da média direção, e estamos falando aí do gerente e diretoria. Qual a responsabilidade, não só da empresa, mas qual a responsabilidade do nível gerencial de tratar esse tema com carinho, disseminar isso para a sua equipe e promover a mudança dentro da empresa para alta cúpula, para alta gestão? Aqui é um fator crítico de sucesso para que esse tema se transforme efetivamente dentro das organizações. Ter a liderança comprada no tema. E ter a liderança comprada no tema vai tornar a pauta na agenda da alta liderança para que o assunto seja estratégico. Então, o envolvimento da média liderança e, consequentemente, da alta liderança é um fator crítico de sucesso. Se não tiver, isso não gera transformação dentro da organização. Daí acaba sendo, vou fazer um evento, vou fazer um post nas redes sociais de uma data comemorativa, mas não é isso suficiente para gerar transformação e a inclusão efetiva das diferentes gerações, né? Então, a liderança tem o papel de transitar e trazer essa pauta na agenda da organização e conectar isso com a estratégia da organização. É a liderança que vai fazer essa diferença. Então, tem muitos grupos das empresas com boas intenções, pessoas que acreditam na pauta, mas quando não envolve a liderança, fatalmente não consegue avançar. E daí eu conheço algumas organizações que têm a consciência disso, mas sabem que tem desafios. Mas tem alguns caminhos para comer pelas beiradas, para provocar a liderança. E como é que se provoca a liderança? Com números, com indicadores, com resultados. Por quê? Falar desse tema não é só ser feito a se fazer, socialmente falando. É também. Mas é também uma estratégia de negócio. Gera resultados para a empresa. Então, a hora que você começa a conversar nesse nível com a liderança, a conversa muda. Entende? Mas sem envolvimento da liderança, e principalmente da alta liderança, essa pauta não avança. Isso é um fato. E aí eu tenho uma área que é crucial para a empresa, que é recursos humanos. Qual a importância dela também cumprir, ou qual o papel que ela pode exercer para que isso seja cada vez mais fomentado e não deixe a empresa lá atrás, porque esse tema vai continuar em pauta? Sim, sem dúvida. A área de recursos humanos tem uma discussão já há bastante anos. O quão estratégico é a atuação do time de recursos humanos dentro das organizações, né? Isso está totalmente conectado com o envolvimento da liderança. Então, o RH tem um papel fundamental nessa jornada. E cada organização tem uma estrutura. Tem organização onde o tema de diversidade está em outra área, que é recursos humanos, e tem empresa que está dentro de recursos humanos. O fato é, estando ou não estando no guarda-chuva de recursos humanos têm que ter um papel totalmente atuante sobre a pauta, para garantir que a liderança mantenha isso na agenda estratégica, para cascatear isso para a organização como um todo e costurar esse tema nas diferentes áreas, porque a tendência é, se não tiver alguém com esse olhar de recursos humanos, uma área acaba deslocando das demais áreas de uma organização quando tem mais pessoas vocais do que outras. E o maior desafio é fazer com que essa consciência na organização seja de forma fluida para todas as áreas, para que seja uma ação institucional e não somente daquele grupo que tem mais consciência ou tem mais repertório para avançar no tema, né? Então, o time de recursos humanos acaba tendo um papel muito grande de disseminar, de puxar essa pauta, se não estiver sendo tão bem costurada, ou de apoiar
o que já estiver sendo construído de quem foram responsáveis por esse tema. Então é isso, é um jogo onde todas as peças têm que estar muito bem conectadas. Não adianta a alta liderança comprar o tema se não tiver um time de RH conectado com essa estratégia para cascatear, né? Como é a governança, ou seja, como é a organização, a política do tema para entrar em pauta. Até porque essa é uma pauta que, na maior parte das organizações, é composta por pessoas voluntárias, ou seja, cada pessoa envolvida no tema, geralmente, já tem as suas funções, as suas metas, seus objetivos funcionais e, paralelamente a isso, puxa a pauta de diversidade. Poucas são as empresas que já possuem uma área, uma cadeira que está olhando somente para o tema de diversidade. Então, a chance disso ficar em segundo plano é grande, sendo que cada pessoa acaba tendo as suas funções. Então, o grande desafio é deixar todas essas peças muito bem conectadas e para nenhum momento elas se deslocarem entre si. Senão, a agenda acaba sendo despriorizada em um minuto, em um momento, né? Eu me lembro que com a ISO 9000 e outros tantos números que vieram para mostrar a qualidade, né, da empresa, o selo era um tema muito importante, veio na época aí, 2000, 1990, nas empresas que elas compravam muita ideia porque ter o selo era algo que mostrava o quanto ela era aderente ao movimento de qualidade e excelência. Você acredita que a DI, ou a diversidade, equidade e inclusão, vai acabar surgindo um selo e para as pessoas se aderirem a esse movimento? Olha, já tem movimentos nesse sentido, né? A Matura, inclusive, trouxe uma certificação internacional voltada para a diversidade etária. Então, é uma certificação que nasceu nos Estados Unidos, chama selo Age Friendly, ou seja, em português, amigo da idade, onde reconhece as empresas que já possuem práticas em relação ao tema. Para os outros recortes de diversidade, não existe selo, mas existem movimentos e reconhecimentos também em relação às ações. Hoje, não dá para se falar num ISO de forma geral da diversidade, porque ainda a gente está num estágio muito segmentado do tema, né? Então, existem muitos movimentos, fóruns, encontros sobre o tema de diversidade, equidade e inclusão, mas muito recortado pelos diferentes grupos identitários. Sobre o recorte da longevidade de gerações, só tem um no Brasil, que é esse que a Maturi representa, né, do Instituto Age Friendly, e que é extremamente novo, chegou nesse ano aqui de 2023, e que a gente já está... A ideia é fechar com 10 grandes empresas já certificadas. Mas ainda está muito distante do que é a certificação ISO com tantos nomes. Ainda tem um processo de maturação, porque esse tema de diversidade é um tema relativamente novo, né? Se a gente olhar para os últimos 10 anos aqui no Brasil, é que ele ganhou mais profundidade, mais corpo, mais estrutura. E se a gente olhar para o recorte geracional, então está mais embrionário ainda. Então, a tendência, sim, né, ter de forma mais estruturada e organizada essas relações, mas ainda está um pouco distante. Mas que bom que já está se pensando nesse tipo de certificação ou de identidade, mais que nada, para mostrar a cultura, né, das empresas. Você pode trazer alguns exemplos de empresas que aderem e abraçam essa causa com amor, com dedicação? Sim, tem várias empresas, porque hoje a gente só fica falando das empresas que não fazem. Acho que eu acho que a gente poderia ressaltar aqui as empresas que já são age-friendly. Então, hoje a gente tem as 5 empresas age-friendly no Brasil, que é a Sanofi, a Takeda, a Eurofarma, que são 3 empresas farmacêuticas,
e 2 do grupo varejista. Uma é o Grupo Pereira e outro é o Supermercado São Vicente. Essas 5 organizações já são empresas age-friendly e que possuem práticas bem interessantes de inclusão e desenvolvimento e um olhar sobre as pessoas 50 a mais. A gente já está com uma 6ª empresa que eu ainda não posso divulgar o nome, certificada, que em breve a gente vai contar, mas tem mais algumas empresas no processo, então até o final desse mês, imagino que a gente já tenha mais empresas para encorpar o caldo aqui da certificação, tá? Mas aqui a gente já tem esses 5 grandes nomes que, inclusive, se conectam, e não é coincidência, com o estudo que a gente lançou na UI, que fala do setor de serviços, varejista e farmacêuticas, serem as empresas que tendem a olhar para esse tema de forma mais estruturada. Então, coincidência ou não, na certificação isso se comprovou, né? Mas existem N outras empresas que têm feito trabalhos que têm começado a avançar de forma organizada, né? Então, acho que citar essas 5 reconhece aí as empresas age-friendly, né? Que já estão fazendo algo bacana. E mais do que ser reconhecidas, estar no selo age-friendly é um compromisso público também. Porque essas empresas que são certificadas, elas precisam mostrar avanços efetivos ao longo de 2 anos. Então, não é só um discurso bonito. É um compromisso de que querem e vão conseguir avançar nesse tema com indicadores, com números, com resultados e com metas. Legal, esse é um case aí, são cases, e que bom que novas empresas estão vindo aí no caminho. Nesse relatório da Ernst Young com a Maturi, ele cita ou ressalta um caso que pode ser o caso citado aí por várias pessoas que se identifiquem, que é o Paulo Ferrari, de 65 anos. Ele conta a trajetória, como seguiu uma carreira consolidada como diretor de criação na área de marketing da editora Globo. Num corte, ele foi demitido em 2014, mais ou menos. E aí começou a jornada dele com algumas empresas. Um tema que ele conta que entre as passagens que ele teve, inclusive com transição de carreira, na última empresa que foi numa startup, ele fez entrevista com uma pessoa que tinha a idade do filho dele mais jovem, que seria o dono da empresa, que por ser uma startup, né, muitos jovens, e foi um desafio que inicialmente podia ser um entrave, mas ele tirou de letra e está trabalhando até hoje nessa empresa. Então, a gente fala muito das obrigações, entre aspas, né, mas no que a empresa deve fazer. O que o 50 a mais, e aí eu vou focar, né, no etarismo, no 50 a mais, tem que observar também para fazer a sua parte? Esse é um bom ponto que você está trazendo, Denise. Como se olhar, se colocar nesse lugar, né, para não ser etarista e não sofrer o etarismo. Então, a gente sempre fala que a pessoa neste lugar precisa estar muito aberto e aberta para esse aprendizado contínuo, que é um conceito que tem se falado muito, que é o famoso lifelong learning. Então, que em português é nunca tarde ou cedo demais para se aprender. Seja para fazer um aprendizado mais aprofundado dentro da sua área ou aprender coisas novas. E isso vai afetar, consequentemente, a sua carreira, né? Então, esse exemplo que você trouxe do Paulo, poxa, fez uma carreira numa área e ele fez transição de carreira. E essa transição de carreira, tem pessoas que fazem por desejo, tem pessoas que fazem por necessidade. E tá tudo bem, mas estar aberto e aberta para esse processo é fundamental, porque tem pessoas que muitas vezes sofrem com etarismo no processo de recolocação, mas não arredam o pé. Quero continuar nessa área, quero continuar nesse cargo, quero continuar. Não acho que a gente precisa se desvalorizar, mas ao mesmo tempo estar aberto para entender qual é a situação do mercado, qual é o meu nível de empregabilidade
E mais do que isso, né? Se manter atualizado e atualizada. Isso é uma consequência. Porque tudo muda muito rápido. A tecnologia traz uma velocidade que a gente muitas vezes não consegue acompanhar. Então, a gente ter uma intencionalidade, ou seja, fazer um trabalho de atualização periódica com a intenção, a gente não fica no piloto automático, né? Então, é fundamental para as pessoas, conforme envelhecem, isso serve para qualquer idade, mas a tendência é a gente achar que tem que aprender, fazer curso, né, conforme a gente está mais jovem, e acaba ficando uma zona de conforto em parar de se aprender, né, nesse processo de educação, conforme envelhece. Então, aqui eu acho que é um fator fundamental. E outro fator muito importante é o famoso networking. O famoso networking, que é uma palavrinha muito falada, se a gente colocar no Google, diariamente é citada centenas de vezes, milhares de vezes, mas que ela não é tão simples de ser feita e que eu percebo que muitas pessoas não fazem da forma como deveriam. Porque o networking é uma troca entre, né, uma via de mão dupla. E as pessoas muitas vezes confundem o networking como sempre alguém que vai ajudar a outra pessoa. Não, né? Se confundem entre um ajudar o outro, como também ter o contato da pessoa. Ter o contato da pessoa não significa que você tem relacionamento com essa pessoa, né? Então, eu tenho na minha agenda telefônica o telefone do presidente da empresa XPTO. Mas você tem relacionamento com essa pessoa? Você pode ligar para ela e conversar sobre qualquer assunto? É diferente ter o contato e se relacionar, né? E fazer o famoso networking é ter uma troca, é alimentar essa rede de contatos. Poxa, eu conheci essa pessoa em determinado evento, numa determinada situação. Como eu vou alimentar? E esse alimentar não é só pedir, é oferecer algo também, né? Porque a hora que você precisa ativar a sua rede de networking para pedir, você vai conseguir. Se você não oferecer nada, você não faz esse networking. Então, é algo que eu sempre falo que é importante as pessoas fazerem o verdadeiro networking, porque de simples não tem nada. Exige tempo, dedicação e intencionalidade para ter uma rede verdadeira e potente de networking. Então, eu acho que essas duas dicas já dá bastante trabalho, bastante oportunidade para as pessoas, independente do seu momento de carreira, de profissão e pessoal de cada um. Até aproveitando e colaborando no que você comentou sobre o network, eu costumo estabelecer para os clientes que ele deve estabelecer meta de contato diário, tanto de novas pessoas quanto de pessoas que ela conheça. Estabeleça 2, 3, 5 pessoas que ela vai entrar na lista de contato e vai se relacionar com ela, perguntar como você está, tudo bem, como é que está a família, porque aí se cria esse vínculo e fazer diariamente, de acordo com o seu plano, com a sua disponibilidade, mas sem perder de vista novos contatos, porque isso tem que estar sendo vivo, né? Totalmente dinâmico. Conta para a gente um pouquinho, que a gente fez um mistério aqui, sobre a Mature. Eu acho que muita gente está curiosa. Legal. Bom, a Mature, ela nasceu há 8 anos atrás com uma plataforma de contratação de pessoas 50 a mais. E quando eu falo 50 a mais, é um número que a gente entende que existe maior dor no mercado, tanto do lado do profissional quanto do lado das empresas. Mas isso varia muito. Tem empresa que é tão jovem que a gente faz programas 40 a mais, 45. Então, o fato é, a Mature nasceu muito para dar dignidade para as pessoas conforme elas envelhecem. E dar dignidade passa por renda, e renda passa por trabalho. Então, a gente nasceu como uma plataforma de contratação de pessoas, e ao longo desses 8 anos, a gente entendeu que precisávamos fazer ações de inclusão, efetivamente, não somente da contratação, mas proporcionar esse ambiente inclusivo para as organizações. Então, hoje, a Mature é uma empresa especializada em diversidade etária, pioneira no tema, com foco na longevidade e envelhecimento, onde a gente faz processos seletivos e é totalmente gratuito para a pessoa física. Nosso modelo de negócio é apoiar as empresas a olharem para esse processo de contratação.
A gente faz processos seletivos. Um segundo pilar de atuação é a parte de educação, que a gente falou bastante aqui ao longo da nossa conversa, do nosso podcast, que é como preparar as empresas a serem um ambiente inclusivo, com treinamentos, palestras, workshops, para liderança, time de RH, todo esse grupo que a gente comentou aqui. Pessoas que estão começando a lidar com o tema de diversidade. Então, nesse pilar de educação, a Maturi faz desde um apoio mais consultivo em como organizar esse tema, de como tornar esse tema estratégico, até a fazer na prática, né? Como também a gente faz programas de desenvolvimento para as pessoas 50+. Então, programas de preparação para aposentadoria, de acolhimento, de transição de carreira, mentoria reversa. Tudo isso que eu estou contando é a empresa que nos contrata para oferecer aos seus funcionários. E uma terceira frente de atuação é uma atuação voltada para a marca, muito para apoiar as organizações a se aproximarem desse público, tanto enquanto marca empregadora, né? Poxa, quero contratar pessoas 50+, mas não tenho uma política, nunca atuei nesse tema. Então, hoje a gente tem mais de 200 mil pessoas na nossa base de currículos, que é uma grande comunidade. Então, a gente apoia as organizações a apoiarem e a incentivarem a sua marca empregadora junto à comunidade de Maturi. Então, essas três frentes, a gente consegue apoiar as organizações a serem um ambiente cada vez mais inclusivo. E essas três frentes suportam a certificação que eu comentei um pouco antes, que é uma novidade esse ano para as empresas que querem ser reconhecidas e avançar no tema. Então, é só tudo isso que a Maturi faz. A gente consegue ter uma atuação bem pontual numa organização, desde ações maiores e estruturais. Depende muito do apetite de cada empresa, depende muito dos objetivos de cada organização, né? E para a pessoa física, a gente oferece não só a plataforma de contratação, mas a gente tem a Maturi Academy, que é a nossa plataforma de conteúdos. Existe uma trilha gratuita, onde qualquer pessoa consegue acessar, como uma trilha paga, onde as empresas dão acesso aos seus funcionários. E a gente promove eventos, encontros, muito para gerar esse networking que eu comentei entre as próprias pessoas da comunidade. Então, uma vez por ano, a gente realiza o Maturi Fest, que é o maior festival de trabalho e empreendedorismo 50+ do Brasil, que já acontece 6 anos consecutivos. Como também a gente realiza uma série de eventos ao longo do ano, muito com o intuito de trazer conteúdo relevante, que envolve empregabilidade, como proporcionar networking aí para a comunidade. E eu estive lá esse ano e é sensacional. Para acessar é gratuito, como você comentou, para pessoas e empresa saberem mais sobre a plataforma é www.maturi.com.br. Isso mesmo. Perfeito. Eu vou deixar na descrição também do episódio para que seja cada vez mais disseminado aí essa plataforma que tem todo o trabalho e intuito de disseminar cada vez mais esse assunto tão relevante. E, com sorte, a gente chega lá. Enfim, eu já estou. Então, eu já passei, já tenho sorte. Andréa, eu ficaria aqui horas, dias. Esse tema é algo que me persegue há muito tempo e que bom ter encontrado a Maturi para poder falar mais abertamente, poder colaborar aí com este tema. A gente está chegando no final do podcast e no final eu convido a pessoa para uma dica especial, uma dica que pode ser um filme, uma série, um livro, uma mensagem, uma reflexão, o que você quiser trazer. Então, vamos lá, pessoal, vamos à dica do dia. Bacana. Dica, daria para a gente falar várias conectadas com o que a gente conversou aqui, mas eu acho que uma dica que me ocorreu aqui agora é uma dica de um livro chamado Garra. Garra, Garrra. Esse livro é da Angela Duckworth. Esse livro é super interessante porque ele fala qual é a reação das pessoas em relação ao obstáculo e que isso não está comprovado
que não tem relação somente ao talento ou à sorte da pessoa de ser bem-sucedido ou bem-sucedido, e sim a garra, de como as pessoas usam a garra a seu favor. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, né? Como superar os desafios do etarismo, como se reinventar na carreira, como olhar para os obstáculos que acontecem por conta da idade. E esse livro vale a leitura, é bem interessante, que garra faz toda a diferença para o nosso sucesso. Então, a minha dica do dia é esse livro. Não focar no vitimismo, né? E ficar reclamando, mas sim aproveitar o momento para virar o jogo, né? Essa é a... Então, Exato. também vou deixar escrito Garra, de Angela Duckworth. É D-U-C-K-W-O-R-T-H. Perfeito, tá anotadíssimo. Andréa, muito obrigado pelo seu tempo, por toda a troca de informações. Eu acho que, para quem não estava inteirado sobre o que está acontecendo sobre esse tema, sobre a longevidade e o etarismo, ficou mais claro. Se tiverem alguma dúvida, eu deixo o canal aí para enquete, para perguntas, e a gente vai estar esclarecendo. Mas, de pronto, muito obrigado pelo seu tempo, a sua disponibilidade de estar contribuindo com esse tema tão em voga. Eu que agradeço, Denise, mais uma vez pelo convite. Fico à disposição. As pessoas que tiverem mais interesse de se aprofundar e nos acompanhar, é só seguir nossas redes sociais, @soumaturi, e o nosso site que você já comentou. Muito obrigada, viu? Perfeito. E assim chegamos ao final deste episódio tão gostoso que foi essa conversa. Espero que a conversa tenha gerado insights e feito você refletir mais sobre o tema. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. Obrigada por acompanhar o canal. E nos vemos na próxima semana com mais temas fascinantes. Até a próxima semana e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!